Ai, hoje vai ser um dia mágico e bem importante. Hoje e sábado é o ápice das técnicas, vamos dizer assim. Tô tão feliz que tô recebendo feedbacks das pessoas fazendo o que eu venho propondo. Porque mais do que ensinar, né, mais do que a gente aprender, a gente tem que pôr na ação. E quando eu vejo as pessoas fazendo, eu falo, aí tá comigo. Porque a gente tem que realmente quebrar, passar por algumas barreiras, né? Enfim, a gente aprende tantas coisas, mas a gente não coloca na ação. Quando a gente coloca, todo o ensinamento se consolida, abrem-se possibilidades, abre um campo de frequência e tudo que foi dito, toda essa frequência que é derramada, todo esse contexto que é colocado, ele exponencializa, né? Ele se expande. Então, é muito importante eu disponibilizar o conteúdo e é muito mais importante vocês daí testarem, fazerem, validarem, enfim, na medida da possibilidade de vocês, é claro, mas tem que ter essa troca. É assim que as coisas acontecem, é assim que a gente transforma o mundo. Bom, uma semana muito produtiva, né? Na terça, então, a gente aprendeu como usar o pêndulo pra gente saber se alimentar de forma consciente, né? E a gente validar os nossos sims, nossos nãos. Isso é muito importante. Ontem a gente aprendeu sobre quadro de imagens. Eu adorei que a Ellen já fez. Depois vocês vão no perfil dela, Ellen Lopes. Ela já colocou em prática, ou seja, então ela, ao invés, talvez, não sei se ela fez o quadro de imagens dela na mão, mas ela já transferiu isso para o Instagram. E isso é ótimo, ótimo. Quando você olha lá, vocês vão ver a diferença. Né? Já tem outra vibe, já tem outra frequência, já tem outra pegada. Enfim, a gente trocou áudio e a gente validou isso com muita força. Então é importante vocês fazerem porque eleva a frequência mesmo e é maravilhoso. Hoje a gente vai tratar de um tema um pouco mais, vamos dizer, profundo, né? No sentido de conhecimento mesmo. A técnica que vai ser passada chama despersonalização. E a gente vai fazer isso em duas partes. Eu tenho um convidado ilustre hoje. Ilustre! É a pessoa com que eu mais aprendo na vida. Mais aprendo diariamente, intuitivamente, sem às vezes falar uma palavra. É a pessoa com que eu mais aprendi e aprendo em toda essa minha trajetória, em todo esse meu contexto. Sem ele, nada disso com certeza não estaria acontecendo. Nem Águas de Micael, nem todas essas técnicas, nem eu estar aqui agora, dessa forma, ao vivo, todo dia com vocês. Essa pessoa vai passar a parte teórica e vocês vão ver que é de um brilhantismo, de uma fácil compreensão que é mágico mesmo. E eu vou vir com a parte prática depois, tá? Então talvez a gente faça uma live, interrompa e faça uma segunda live. Enfim, eu vou apresentar para quem não conhece, mas eu sei que vocês conhecem porque é parte fundamental disso tudo. Quem vai dar a primeira parte teórica, então, é o Thales. Eu consegui fazer com que ele viesse hoje, né? Parasse um pouco os outros movimentos que ele vem fazendo e se unisse a nós aí em prol dessa semana pra gente ficar bem, em prol do movimento que eu criei que é Amo o Ser Humano, enfim, em prol de vocês, do mundo, de tudo isso que vem acontecendo, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se torna consciente, quanto mais a gente está expandido, mais a gente tem outras visões, menos a gente entra, né? Se é que nem entra nesse contexto do mundo fora de nós. Vamos lá? Vamos. Eu vou ficar aqui do lado e já já eu entro de novo, tá bom? Que bom que vocês estão aí. Acho que talvez precisava desligar o... Aqui foi isso pra gravar?
Não, só apertar. Perfeito. Bom dia, pessoal. Como estão? Que maravilha, hein? Que beleza essa semana de aprendizado. Tenho acompanhado um pouco aqui os movimentos da Mariana e realmente está incrível, recebendo muitos feedbacks positivos aqui, para que a coisa possa fazer sentido aí para vocês e para a gente aqui também, né? Então ela me chamou hoje para falar de um assunto que é super complexo, sobre personalidade múltipla, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar ou já sabem alguma coisa, mas eu vou fazer uma introdução. Você tá mexendo aí no... Só um minuto. Deixa do jeito que estava lá. Tô tentando tirar o filtro. Eu vou fazer uma introdução aqui para que vocês entendam mais ou menos como que funciona, o que é uma personalidade múltipla, né? E como é o mecanismo de ação dessas personalidades. É um assunto complexo, não vai dar para aprofundar muito aqui, isso é uma aula para mais de um dia talvez, tá? Em algum outro momento a gente pode aprofundar sobre isso, mas o que eu quero é fazer uma pequena introdução para que vocês consigam compreender o que é a personalidade múltipla e para que depois, na hora que a Mariana passar, que essa é a parte mais importante, passar para vocês como é que precisa fazer com a personalidade, como é que faz a despersonalização para que vocês deixem de ter essa ação no dia a dia de vocês, tá? Pega para mim uma água, por favor. Então é o seguinte, personalidade múltipla todo mundo tem em quantidades maiores ou menores, e de certa forma o que acontece? Essas personalidades múltiplas, elas podem ser personalidades que foram criadas, autocriadas, né? Você durante a sua vida, você vai criando algumas personagens, algumas personalidades para lidar com situações, para lidar com questões que vão aparecendo no seu dia a dia, e às vezes você usa essas personalidades tão de forma recorrente que elas acabam sendo introduzidas na sua vida e viram um personagem, né? Isso tem algum problema? Não tem nenhum problema. As situações do dia a dia, elas exigem que você crie determinados personagens para lidar realmente com determinadas situações. Qual que é o problema aí? O problema é você trocar de personagem, né? Então, vou dar um exemplo aqui prático. Às vezes você precisa criar um personagem para poder executar o seu trabalho. Então, no trabalho, você tem um tipo de personalidade, você tem um tipo de ação, você tem um tipo de conduta, né? Quando você chega em casa, encontra o seu companheiro, encontra seu marido, sua esposa, você não pode estar investido daquela personagem, daquela persona que tem aquelas determinadas características. Na sua casa você precisa ser marido, você precisa ser esposa, você precisa ser pai, você precisa ser filho, né? Você tem essas características que são determinantes para você ter um bom relacionamento em casa. Se você traz esse contexto desse personagem do trabalho ou do chefe, vamos dizer assim, esse personagem que se você criou para poder estar no trabalho, se você traz ele aqui dentro de casa, a comunicação entre as pessoas, ela começa a ficar difícil, né? Você cria problemas por conta da comunicação, mas em virtude do personagem que você está utilizando naquele momento. Então, esses são os personagens autocriados. A gente precisa estar muito consciente para saber que personagem cada situação exige, né? E de forma consciente a gente entra e sai do personagem.
A gente todo momento está fazendo isso. O problema é que a gente faz isso de forma inconsciente. Então, esse é um ponto, prestar muita atenção nessas personagens autocriados, para que você entre e saia do personagem, né, e não crie problemas para você mesmo e para o seu contexto, né, o contexto de pessoas que vivem ao seu redor. Isso facilita a sua vida e não cria maiores problemas. Esse é um ponto. Esse seria o ponto, vamos dizer assim, mais fácil de lidar, porque são personagens que você mesmo cria, e personalidades que você vai usando ao longo do tempo, que você tem conhecimento deles, vamos dizer assim. Nós temos um outro nível de personalidade múltipla, que esse já é mais complexo e mais difícil de lidar, vamos dizer assim. Esse nível que eu estou falando, ele está dentro do campo psíquico, né? São personalidades múltiplas que são, na verdade, fragmentos de almas que estão dentro do campo psíquico. São frequência e vibração. Não tem a ver com campo espiritual, não é isso. Não tem a ver com o espírito, mas tem a ver com a faixa de frequência psíquica. O que acontece aí? Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo recentemente. Eu nunca tive nenhum tipo de fobia, nunca tive nenhum tipo de medo de nada, sempre fui, não tive nunca nenhum tipo de problemas. Vamos supor, há uns 5 meses atrás, eu tive que fazer um exame de ressonância magnética, né? Eu já tinha feito esse exame, uma questão que eu tive no joelho por conta de esporte. Eu já tinha feito esse exame. Agora eu fui fazer novamente esse exame por conta de um outro problema. E beleza, normal, fui lá, fiz fazer o exame, entrei na clínica, coloquei a roupa de exame, conversei com a enfermeira, tal, deitei na máquina. Quando ela ligou a máquina, que eu comecei a entrar naquele tubo, me deu um desespero, me deu falta de ar, a vista escureceu, praticamente eu tive uma crise de pânico, em questão de segundos, assim, foi muito rápido. O que é que aconteceu nesse momento? Você imagina você dentro de uma clínica, numa questão de ressonância magnética, ali numa sala de ressonância magnética, já não tem uma vibração muito boa. As pessoas que vão ali é porque tem algum tipo de problema, algum tipo de doença, enfim. O meu caso não é nada grave, mas tem pessoas ali que vão com um quadro sério de doença, com medo de morte, com medo de sei lá, os mais variados tipos de medos e coisas que tem ali dentro. O que aconteceu? Quando eu entrei naquela máquina, alguma frequência que tinha ali daquele campo, né, pesado, alguma frequência que tinha ali daquele campo startou em mim alguma frequência que eu também tinha, né? E abriu, em questão de segundos, uma sintonia com um tipo de personalidade. Uma personalidade minha, que é esse fragmento de alma que está dentro do campo psíquico. Quando fez essa sintonia, imediatamente o meu corpo respondeu com essa sensação de pânico. A vista escureceu, faltou o ar. Por quê? Possivelmente essa personalidade minha presa dentro do campo psíquico, que não é desse contexto de vida atual, de um outro momento de vida, de uma vida passada, por exemplo, deve ter sofrido algo parecido com aquela faixa de frequência. Então, como ela ficou presa dentro daquele contexto, entrou em sintonia e imediatamente eu comecei a sentir os efeitos no corpo físico. Como eu tenho consciência disso, eu sei o que isso representa, na mesma hora eu já comecei a fazer um trabalho
psicológico, um trabalho mental, para que o meu corpo não entrasse em colapso, né? Para que ele se acalmasse, que estava tudo bem, que aquilo era só uma ressonância e que eu estava no comando. Eu, Thales, consciente, completamente no comando e no controle do meu corpo e da situação, né? Então, se eu não estivesse com esse nível de consciência e sabendo que essas coisas acontecem, possivelmente eu tinha entrado em colapso ali, tinha desmaiado, tinha, sei lá o que poderia ter acontecido, teria ido embora, não teria continuado o exame. Tanto é que eu fiquei lá durante ainda mais 30 minutos fazendo esse trabalho de consciência, esse trabalho psicológico, para conseguir executar o exame que tinha que ser feito, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: a qualquer momento, né, por algum som, algum barulho, alguma situação, algum tipo de frequência que abre em você, cria uma sintonia com esse campo psíquico, com essa frequência psíquica, onde estão as personalidades múltiplas. Essas personalidades múltiplas, elas são fragmentos de você mesmo. Não vou aprofundar isso para não ficar complexo, mas vamos supor, são fragmentos de almas perdidas dentro da faixa psíquica, dentro desse campo de frequência. Quando você entra em sintonia com uma personalidade dessa, as energias começam a transitar, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E o que acontece? Você começa a sentir isso no corpo físico, na sua vida física, né? Muitas dessas personalidades, elas não têm consciência própria do que está acontecendo. E num determinado momento, elas se deparam com você vivendo a sua vida. Então, é como se elas começassem a fazer parte da sua vida e começassem a enxergar a partir dos seus olhos e começassem a andar junto com você, presenciando a sua vida, o seu trabalho, os seus amigos, os seus relacionamentos, a sua casa, né? Muitas dessas personalidades não têm consciência e acreditam que essa vida que elas estão começando a ver faz parte delas, que é uma vida que seria delas. Elas não percebem que tem você na jogada. E aí começam a interferir de forma a querer modificar o seu contexto de vida, porque simplesmente elas não gostam daquele contexto, né? E aí é onde começa a atrapalhar e interferir de forma negativa na sua vida. Então, um exemplo prático disso são coisas assim, quando você tem as personalidades ativas na sua faixa do campo psíquico, quando elas estão ativas, elas querem muitas vezes tomar a frente do veículo, por exemplo, que é o corpo físico. Aí você pode ter, por exemplo, coisas do tipo assim: você vai numa loja, você compra um certo tipo de roupa, por exemplo, um sapato, mas que você nunca vai usar aquilo, né? Depois você chega em casa, você olha bem para aquela roupa, você olha para aquele sapato, você fala: por que será que eu comprei essa roupa? Porque eu não vou usar essa roupa. E a roupa fica lá no guarda-roupa por anos e você nunca usou aquilo porque realmente você não gosta daquela roupa. Mas quem gosta daquela roupa é a personalidade que estava em sintonia com você e que naquele momento de descuido seu, naquele momento de inconsciência, ela tomou a frente e falou: eu vou comprar essa roupa porque eu gosto. E você vai e compra, e só que você nunca vai usar aquilo. Outras coisas também comuns, assim, comum de acontecer, vocês podem observar no contexto de vocês, quando dá aquele branco, né? Quando você está fazendo alguma coisa, de repente dá um branco assim, aí você nem sabe o que você estava fazendo, nem o que você ia fazer a próxima coisa. Isso é um sinal assim que pode ser observado quando a personalidade ela oscila, quando ela troca de lugar com você
e você troca de lugar com ela. Então dá esse branco, é como se fosse um delayzinho que você não sabe o que está acontecendo, nossa, deu um branco. Mas é a personalidade que entrou e saiu, tá? Outra coisa, qualquer outro exemplo que a gente pode dar de personalidade? Quando você fala alguma coisa, faz alguma coisa. Quando você faz alguma coisa, por exemplo, eu nunca faria. Que você habitualmente não faria, né? É algo que nem tem muito a ver com você, mas você faz e quando vê já fez, né? Ou você fala alguma coisa e quando vê já falou. Isso tem também a interferência de personalidades múltiplas. Quando você começa a ter muito conflito a partir das suas ideias, às vezes você começa a ter uma ideia, o impulso de fazer uma coisa, e às vezes está bem certa daquilo, de repente começa a ter conflito. Começa a ter conflito de pensamentos, muitos pensamentos repetitivos, uma ideia fixa que começa a chegar na cabeça sem parar, toda hora eu penso nisso, toda hora eu penso nisso, uma ideia fixa, e isso também é um indício de personalidade múltipla, né? Eu estou dando um pouco de exemplos aqui para que vocês possam, através desses exemplos, ir identificando aí em vocês esse tipo de comportamento e esse tipo de atuação que tem a ver com as personalidades múltiplas, tá? Então, o importante, o que é? O importante é que a gente esteja consciente a maior parte do tempo. Porque esse veículo, esse corpo e esse microfone, que é a nossa boca, essa consciência tem a prioridade de usar esse corpo nesse momento. Então, de forma consciente, a gente tem que estar na presença a maior parte do tempo, né? A gente não deveria andar pelo mundo, andar pela rua de forma inconsciente e levado pelos movimentos que tem, movimentos em massa, vamos dizer assim. Nós temos que estar consciente a todo momento. Se a gente, que é o tal do orai e vigiai, estar consciente, porque se você não está consciente, a personalidade ela aproveita o momento para, vamos dizer assim, assumir aquela brecha que você deu. Você deu uma brecha, ela vai assumir. Alguém tem que pilotar esse corpo, né? Se você não está pilotando, alguém vai pilotar. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Podemos conviver com essas personalidades em equilíbrio? Ou só podemos ter uma personalidade para sustentar? A gente pode sim conviver com personalidades em equilíbrio. Porém, tem que ter um que coordena. Que é o eu, é você. Você tem que ter consciência plena para assumir de quem você é e para assumir o seu contexto, tá? Qual que é o problema das personalidades múltiplas? Você não conseguir ter consciência de si própria. Você começa a ter muitos acessos, as personalidades elas começam a colocar muitas ideias que às vezes não condiz com o seu contexto de vida e não condiz com o seu propósito de vida, com o que a sua consciência precisa experimentar, com o que você precisa experienciar nessa vida, tá? O que nesse momento, o que a Mariana vai passar hoje como identificar essas personalidades e o que fazer com elas quando você identifica. Aí nós estamos falando do ponto negativo da coisa, vamos dizer, né? Você consegue conviver com personalidades em equilíbrio, as personalidades que estão em sintonia com o seu propósito de vida. Porque se elas não estão, você não consegue, elas atrapalham, né? Então é melhor que você fique sozinha, vamos dizer assim, habitando no seu próprio contexto, tenha consciência suficiente para tomar as próprias decisões, né? Dar os próprios passos, colocar na ação aquilo que você acredita, que esse é o principal, tá? Talvez para um outro contexto, um outro momento,
a gente fale aqui e ensine aqui também, como você trabalhar com personalidades, que a gente chama de personalidades conscientes, personalidades positivas, que você faz certo tipo de parceria de trabalho, vamos dizer assim. Isso é possível também. Mas no dia de hoje, é importante que vocês tenham essa noção mais ampla sobre a personalidade múltipla e que, de forma consciente, consigam direcionar essa personalidade para que você possa ficar sozinha dentro do seu contexto, para que você tenha essa força suficiente para se empoderar, para ter consciência, e quanto mais consciência você tem, mais empoderamento você tem, tá? O que mais que eu posso falar das personalidades? Acho que é isso, né? Eu tentei explicar de uma maneira mais ampla, assim, sem entrar em detalhes técnicos, para que a gente não se aprofunde muito aqui, né? Não alongue muito. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever aqui no chatzinho que eu respondo. Se não, a Mariana já entra aqui e começa a falar um pouco da parte prática. Só ressalto então que nós temos dois tipos de acesso à personalidade, uma que é dessa vida e outra que são fragmentos de alma. Ressaltando, então, eu falei um pouco de dois tipos de personalidades, tá? Que são as personalidades autocriadas, que a gente vai criando ao longo da vida, e outra que eu falei que são personalidades múltiplas de vidas passadas, tá? Só vamos falar dessas duas, tem vários outros tipos de personalidade, mas vamos ficar com essas duas que já tá bom pelo contexto. Então... Autocriada, você que cria. Autocriada, foi você que criou e precisa ter consciência para usar em situações adequadas. Cada tipo de personalidade é utilizada para um tipo de situação, né? E as personalidades múltiplas de vidas passadas, que são esses fragmentos de alma presos dentro da faixa psíquica, nós temos que ter consciência da nossa importância também no auxílio para essas personalidades, tá? Como a gente difere, a Mariana vai explicar isso na prática, como que você consegue identificar. Uma diferença principal é que as personalidades autocriadas por você mesma, você sabe quando está usando elas, né? Às vezes você não tem consciência, mas se você para observar, você vai conseguir perceber. Fala, opa, eu estou aqui em casa, estou aqui na casa da minha mãe, por exemplo. Aqui na casa da minha mãe eu tenho que ser filha, e agora eu estou num papel de marido da minha mãe, entende? Então você vai ser, eu estou num papel de mãe da minha mãe. Não, você vai ser mãe lá na sua casa com a sua filha. Com a sua mãe você tem que ser um papel de filha, compreende? Ou com o marido, ou em casa a mesma coisa. Lá na minha casa, com a minha família, com o meu marido, eu tenho esse papel de mãe, eu faço esse acolhimento, eu trago eles junto aqui para mim. Mas quando eu vou para o trabalho, lá eu tenho que ser uma chefe, eu cuido eu tenho responsabilidades de chefia, de gerência, eu tenho que ter liderança, eu tenho que ter outro pulso. Não vai funcionar lá no seu trabalho se você levar esse papel de mãe agregadora, esse papel de líder da família aqui, lá no trabalho. Isso não vai funcionar, né? São locais que exigem personalidades diferentes. Então, de forma consciente, você tem que se posicionar em cada local entrando e saindo dessas personalidades, tá? E a personalidade múltipla, isso de fragmento de alma que a gente está falando, isso também você consegue identificar, porque é aquela voz que fica falando dentro da sua cabeça, uma coisa para você fazer uma coisa que você não quer fazer, por exemplo. Fica ali a todo momento te sugestionando sobre algo que não tem a ver com você, né?
Você está em 2020, só que você tem pensamentos ou você, que nem a Mariana tá falando, você está em 2020, vivendo num mundo tecnológico, cheio de coisas aí já mais avançadas, e está tendo ideias e pensamentos de 1980, por exemplo, ou sei lá, de 1940, de 100 anos atrás. Então, são coisas desse tipo que você começa a identificar dentro de você, que tem a ver com essa sintonia estabelecida com as personalidades múltiplas, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, acho que não tem, alguém tem mais alguma dúvida que queira falar? Escreve aí, senão você já pode vir aqui. É importante que vocês tenham firmeza e tenham coragem de assumirem quem são e dar esses próximos passos aí, tá? Esse é um trabalho de muito autoconhecimento, de profundo autoconhecimento, né? E a técnica que a Mariana vai passar exige uma extrema coragem, porque ela é intensa, porém ela é muito efetiva, muito efetiva. Você sozinho, com você mesmo, vai se empoderar de uma maneira que você nem acredita que é possível. Então, vamos para os próximos passos aí. E depois, se tiverem mais dúvidas, coisas mais técnicas aí, podem escrever aí que à medida do possível eu vou respondendo, tá? Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Possivelmente eu apareça outros dias, porque a Mariana já me solicitou aqui, e vamos juntos aí, ok? Grande beijo para vocês e uma ótima semana, tá bom? Obrigada. E aí, pessoal, o que vocês acharam? É bem intenso. Se tiverem dúvidas, aí a gente vai no decorrer dos dias aí. Ai, que bom, que bom. Se tiverem mais dúvidas, vocês já ouviram falar desse tema? Vocês já se depararam com esse tipo de assunto? Me deem um joinha aí.